Sejam bem-vindos ao escritório Dr. João Domingos da Costa Filho, há 30 anos especializado em defesa no processo de execução e suspensão de praças e leilões judiciais. A questão que iremos abordar neste vídeo diz respeito ao excesso de garantia nas operações de crédito rural, mais especificamente quanto ao excesso de garantia hipotecária. A hipoteca, como de conhecimento público e notório, é uma espécie de garantia em que geralmente é dado um imóvel para que, eventualmente, se não for paga aquela dívida, não for cumprida aquela obrigação, ele garanta a satisfação dessa dívida. O problema que é enfrentado aí por milhares de produtores rurais pelo Brasil todo diz respeito às situações em que ele pega um empréstimo com o banco e parcela esse pagamento em 2, 3, 4, 5 anos. Durante o pagamento desse financiamento, a dívida vai sendo amortizada, vai sendo reduzida e, ao mesmo tempo, a tendência natural é que seu imóvel vai valorizando. Diante disso, encontra-se o produtor numa situação em que a dívida tem um valor muito menor do que o valor real do imóvel. E é natural do meio agrário que se necessite de novos empréstimos para custeio e para investimento. O problema surge quando o produtor tenta obter novos investimentos e para dar aquela mesma área em garantia. Porque quando são novas instituições financeiras, uma instituição diferente daquela que ele já pegou em crédito, por exemplo, se ele já pegou um empréstimo com o Banco do Brasil e ele pretende ali pegar um empréstimo agora com a Caixa Econômica ou com outros bancos, ele vai enfrentar um problema, porque ele vai chegar no banco, o banco vai falar, eu quero um imóvel sem nenhum ônus. E veja bem, ele está lá com um imóvel que já está com ônus, apesar de estar garantindo uma dívida muito menor. Diante dessa situação, já existe atualmente algumas leis específicas no meio rural que determinam que se essas garantias estiverem excessivas, que o produtor tem o direito de requerer essa redução das garantias em excesso. Tanto a garantia de penhor e tudo, mas principalmente a questão hipotecária, da garantia da hipoteca. O problema é que a legislação que tem atualmente, ela não é específica. Como que tem que se dar essa redução, a partir de que momento, se o produtor pagou 10, 20, 30% da dívida, se ele pode pedir essa redução se houve uma valorização do imóvel, ou seja, a lei não traz parâmetros claros para isso. Como ela não traz parâmetros claros para isso, fica aí uma porta de saída para as instituições negarem abusivamente aos produtores esse direito, alegando aí a ausência de uma regulamentação mais clara. Constatando esse quadro, os parlamentares do Congresso Nacional apresentou recentemente um projeto de lei com a finalidade de trazer parâmetros objetivos para a redução da hipoteca nas operações de crédito rural. Esses parâmetros são: a partir do momento em que o produtor pagar 30% ou mais da dívida, ele pode requerer a redução proporcional dessa garantia hipotecária. Todavia, a crítica e a análise que fazemos a esse projeto é que ele ainda é muito limitado diante de possibilidades que ele já poderia abranger. Por exemplo, nós temos no direito português e no direito italiano que já prevê que, se eventualmente o proprietário daquele imóvel que foi dado em garantia, se ele efetuar investimentos sobre o imóvel e o imóvel passar a ter um valor muito superior ao que ele tinha, ou ainda, se por causas independentes da vontade humana, se por alguma razão de mercado imobiliário o imóvel passar a ter um valor muito superior, ou uma terceira condição, que é quando ocorrem amortizações e ocorre um descompasso entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Nós entendemos que nesse projeto de lei já deveria ser prevista essas possibilidades. É comum o produtor ter uma fazenda, que ele dá em garantia de uma dívida, e essa fazenda ela passa a valer muito. Ou seja, ainda que ele esteja inadimplente, ainda que ele não tenha pagado a dívida, mas a dívida tem um valor X e essa fazenda pode ter um valor 5, 10, 20 vezes maior do que aquela dívida. Diante desses quadros, o que nós entendemos é que o judiciário já tem tutelado ao produtor é que seja autorizada a ele a redução. Ainda que isso seja possível via judicial, o ideal é que a lei já previsse, já trouxesse essas previsões para viabilizar que esses produtores conseguissem obter esses benefícios de forma extrajudicial, diretamente com as instituições financeiras,
ou ainda que ele não corresse o risco de, ao procurar a via judicial, ficar à mercê da discricionariedade do judiciário, podendo ou não deferir a ele essa medida. Concluindo, se o produtor rural ele tem um empréstimo com o banco e tem um imóvel rural que está em garantia dessa dívida, independentemente se ele está pagando em dia ou não essa dívida, a posição que adotamos é: se houver uma patente, uma excessiva desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o valor da dívida, ou seja, se o valor do imóvel for muito maior do que aquela dívida que ele está garantindo, essa é uma situação desarrazoável e que o direito tutela o produtor. Ou seja, nós partimos do princípio que, independentemente do projeto de lei que está em tramitação no Senado, fazendo uma interpretação conjunta do ordenamento jurídico, das leis específicas do crédito rural, das leis civis, do Código Civil, nós entendemos que já é possível ao produtor recorrer ao judiciário visando liberar a parte do imóvel dele que esteja excessiva, viabilizando assim que ele possa obter novos empréstimos para custeio e para investimento da sua atividade. Essas eram as breves considerações que tínhamos para fazer sobre o assunto. Caso tenha interesse em maiores informações ou mesmo em discutir melhor o assunto, entre em contato conosco através dos nossos telefones ou e-mail que estão disponíveis no nosso site www.defesaexecução.com.br.